Beleza, então, pessoal, continuando aqui então o vídeo, né? Vamos montar aqui esse quadro de distribuição trifásico, tá? Quadro de distribuição trifásico, beleza? Vamos dar continuidade, vamos fazer a ligação dele, deixei preparado aqui já, né? Eu tenho o barramento de proteção aqui do lado, né? De aterramento, e tem aqui o barramento de neutro, igual nós fizemos aí nos vídeos anteriores, beleza? Então hoje vai ser bem legal, a gente vai ligar uma tomada. Então eu já coloquei aqui, ó, uma tomada 220, né, que a gente precisa ligar, e uma tomada 127 volts. Como que nós vamos fazer? Então, entre fase e fase aqui, ó, a gente tem 220, tá? Entre fase e neutro, a gente tem aqui 127 volts, beleza? Então é isso que a gente vai fazer, vai ligar aí, fazer essas ligações que a gente precisa, tá? Beleza? Então, pessoal, isso daqui é o meu IDR, né? Depois eu vou estar falando um pouquinho mais sobre esses equipamentos, né? Vou puxar um pouquinho aqui, que sempre é bom puxar um pouquinho aqui para cima. Bom, isso aqui não vai precisar. E vamos fazer a nossa ligação aqui. Primeiro aqui nós vamos voltar aqui. O primeiro aqui a gente vai estar ligando ali no primeiro também, né? Foi demais para lá. Beleza? Até o segundo, vou começar daqui para lá mesmo. O segundo no segundo lá, né? Do meio. Beleza. Aqui está ligado o nosso disjuntor geral. Aqui nós temos o nosso IDR. Vamos fazer uma conexão aqui com o IDR com o nosso DPS, beleza? A gente tem aqui a nossa conexão, né? Vamos pôr aqui esse aqui para garantir, né? A gente tem a conexão aqui do IDR e o DPS aqui do lado, né? Agora a gente vai estar ligando o DPS no aterramento, né? Ele vai ser aterrado aqui. Não esquecendo também, pessoal, é uma coisa importante. A gente vai ter que voltar aqui. A gente vai ter que estar fazendo aqui para não dar curto-circuito, porque o DPS ele é um contato aberto, na verdade. Então a gente vai ter que pôr aqui vou virar ele aqui, virando depois. Não tá certo. Ele é um contato aberto, então a gente vai pôr ele aqui, ó, para que ele fique, né, aberto. Então todos vão conectar aqui, né? Vamos colocar aqui, ó. E que não liga no terra, beleza? Esse contato aberto ele está representando aqui o DPS, tá? Internamente, né, o DPS existe um componente eletrônico ali, que é o varistor, né, que varia a sua resistência conforme aumenta aqui, né, a tensão. Então, se a tensão aumentar, essa resistência diminui e faz com que conduza aqui, né, essa condução, beleza? A gente vai ligar aqui embaixo, então, o nosso IDR, né, ligando aqui as conexões. Então, a gente tem aqui um IDR para todas as alimentações aqui, a gente vai usar o IDR. Então, a gente tem aqui o nosso disjuntor de iluminação. Hoje a gente não vai usar a iluminação aqui, vai fazer só instalar as tomadas, tá? Se alguém quiser ver como é que faz a ligação aí do... Então, esse aqui vai ser lá no... Acho que vai ser a nossa alimentação 220.
Vou puxar um pouquinho para baixo aqui. Então olha que interessante, então. Então ele está representando aqui duas fases, então entre duas fases aqui eu vou ter 220, tá? Depois vai ligar essa tomada aqui 220. E em cada fase essa aqui, vai estar a fase neutro, nós vamos ter a tensão de 127, tá? Então vamos fazer aqui a nossa conexão aqui, ó. A gente tem aqui um barramento, né? Representando aqui um barramento. E vamos fazer a instalação da nossa tomada aqui, 127 volts, beleza? Então para a tomada 127 volts, a gente precisa aqui então uma fase, né? Vamos pôr a fase aqui na parte inferior, tá, pessoal? Vamos dizer que o neutro é nessa posição aqui, tá? E a gente vai precisar também do... Vamos pôr o neutro já então, que a gente não tem a alimentação do neutro ali, ó. Então a gente precisa aqui da alimentação do neutro, né? Beleza? Olha que interessante. Opa! Alimentação do neutro para usar a nossa tomada aqui, ó. Então agora a gente tem uma tomada 127 volts e não podemos esquecer então também que no padrão aí, né, ABNT, a gente precisa de um aterramento. Então vamos buscar aqui um aterramento para a gente estar ligando a nossa tomada lá. Aí, ó, 127 volts. Então você sabe que no centro das tomadas aí deve ser conectado um fio de terra, né, com um aterramento adequado, ideal aqui, né. Esse conjunto aqui está bem legal, né. E no nosso caso aqui a gente vai ter também um sistema de aterramento, né, do neutro, né, para usar o DPS sem neutro, né. Se tivesse dessa forma aqui, não poderia usar, teria que colocar jogar o neutro aqui também, tá? Mas beleza, pessoal. Agora a gente vai ligar aqui a tomada 220, tá? E a instalação da tomada 220, como é que é? É duas fases, beleza? Então vamos já puxar, a gente tem aqui o terra, o condutor terra na mão aqui. Vou voltar aqui. Ligou em cima ali. Vamos estar ligando aqui nessa parte superior aqui. A gente tem nosso aterramento, né, da tomada. A gente podemos agora fazer a instalação aqui da nossa tomada 220. O intuito aqui, pessoal, é ensinar mesmo, né, vocês a fazer a instalação, ligar, entender qual que é a tensão que tem em cada fase, né? Essa é a ideia aí, tá? Beleza? Então se vocês se ajudou de alguma forma aí, pessoal. A gente tem aqui a alimentação, né, das tomadas 220 e 127. Então a gente vai ligar aqui na tomada 220, a gente vai ligar aqui, né, uma sirene aqui, né, um buzzer. Vamos puxar aqui embaixo. Nunca é bom ligar aqui direto no conector. Como se tivesse instalado, colocado um equipamento aqui na tomada 220, beleza? Está representando aqui. E aqui da mesma forma a gente vai fazer aqui, ó. Ligar o fio neutro na tomada aqui, né? Vamos puxar aqui o fio neutro. Então a gente tem aqui fase neutro, né? Que a gente tem aqui uma tensão aí de 127 volts. Beleza? Então olha só, 220, né? Pega ali das duas fases e 127 aqui, beleza? Então a gente pode até fazer a simulaçãozinha aqui, pessoal, olha só que legal. Tem o disjuntor IDR, né? Aí já tem aqui, ó. O DPS aqui normalmente ele é ligado, tá? Só que ele tá em um probleminha aqui. Ah, ele tá em curto aqui, beleza? Ele volta, ele faz o curto-circuito. Então a gente tem que fazer esse DPS aqui, vamos ter que deixar ele
aberto, vamos fazer aqui vou ter que colocar 3 desse aqui, na verdade, né? Vamos pegar aqui, ó. Eu vou entender por quê. O DPS, ele é aí. Vou pegar mais. Aí não vai dar problema. Beleza, então? Então vamos fazer aqui é o condutor, né? Condutor fazendo aqui, ó. A gente já tem aqui, a gente pode fazer uma... É isso, agora a gente tem aqui um circuito aberto. Só vai fechar esse circuito aqui, pessoal, quando tiver uma descarga atmosférica. Ele tem uma componente eletrônico que vai fazer isso, beleza? Então agora a gente pode simular aqui, ó, beleza? Tranquilo. Então ligou minha lâmpada, né? E aqui seria ali minha tomada 220, tá? Beleza? É só uma sirene aí, tá? Beleza? Então a gente vai estar desligando aqui, ó. E vai tentando, vai fazer a simulação lá, né? Depois a gente vai ter que dar uma conferida aqui. D4. Falta o tutor. A gente não tem tutor, a gente só tem os juntores. Beleza, tem o H1 e o H2, que é os 127 volts, beleza? Então, vamos fazer a nossa simulaçãozinha lá, ver se vai simular. Então, pessoal, olha só, o que eu faria aqui, né? Para instalar a tomada 127. Eu tô com... eu teria que colocar aqui, ó, com neutro, né? Beleza? Então o neutro ele vai sempre no lugar onde está escrito neutro mesmo. Então se vocês forem instalar aí, né, esse padrão de tomada BNT, vocês vão verificar que sempre do lado esquerdo aparece o neutro, né? Se você virar ela assim, aparece o neutro. Se virar do outro lado vai ficar fácil, mas algumas tem esses dois padrões na verdade de norma, tá? Uma com esse padrão virado para baixo, né, com a ponta do terra virar para baixo e virar para cima. E geralmente você tem que olhar onde que está o neutro, né, para você ligar aí e tá ligando o neutro. Aí o terra vai no centro, né, no meio aqui, ó. Vamos estar ligando o terramento aqui, ó. Né? E o nosso condutor fase, né, vai aqui. Essa tomada que nós fizemos aqui, pessoal, é 127, tá? Aí eu vou simular aqui também uma 220, mas essa aqui é 127. Então, o que vamos explicar para vocês? Então, eu tenho aqui um disjuntor geral, tá? Aí eu tenho um DR, esse DR está ligado no DPS aqui, ó, tem a conexão. Então, o DPS e o DR, eles têm, só vão funcionar aqui, né? Na verdade, o DPS ele é um contato aberto, então ele vai funcionar só se tiver uma tensão elevada. Uma descarga atmosférica, né, uma manobra aí da concessionária, e o disjuntor ele vai entrar aqui, esse aqui é o IDR, vai proteger as pessoas contra choques elétricos, né, se colocar a mão aqui em uma fase, né, por exemplo, aí eu não vou, ele vai desarmar esse IDR aqui, tá, né, aí no caso aqui das tomadas eu preciso ter, ó, aterramento, né, o neutro também passa pelo IDR, e aqui embaixo a gente tem aqui um disjuntor, né, para alimentação aqui da nossa tomada, beleza? Então ele vem aqui a fase aqui, o terra aqui vai pro bem certinho o quadro e pessoal,
né? Deixa um joinha aí. E se a gente simulasse ele aqui, ó, até às vezes é muito problema aqui, às vezes a gente vai simular aqui, ele dá um probleminha. Então ele ligou esse aqui, ó, né? Tá ligado para o DPS não tem disjuntor, né? Ele vai ligar automaticamente aqui. Aí eu ligo aqui minha tomada e minha tomada liga aqui, ó. Beleza? Que legal, né? Então, pessoal, olha só. Esse disjuntor aqui é daquela tomada ali, ó. Né? Desliguei e ele acabou desligando lá em cima. Se eu ligar aqui de novo, ó. Tá vendo? Ele liga de novo a tomada lá. Só que ele desligou aqui na parte superior também, ó. O disjuntor aqui ele desligou. Então vamos desligar de novo. Esse aqui DPS não tem. Ó, liguei o IDR, né? Aí ele tá funcionando. Se eu desligar aqui, ó, desliga tudo, beleza? Simulação legal, pessoal. Eu deu trabalho para fazer, mas eu quero, é assim que é pra gente aprender mesmo, né? Fazer essas ligações aqui, ó. Você vê de vez em quando esses programinhas eles somem as coisas aqui, ó. Mas dá para vocês entenderem legal que a tomada aqui precisa ligar o neutro aqui, ó, o terra no meio e a fase aqui nesse lado aqui, beleza? Agora, pessoal, se eu ligar aí, por exemplo, vamos fazer aqui um teste, tá? Né? Eu quero ligar esse, ó, aqui 0.0, né? Eu vou alimentar esse por aqui. Vou ligar o celular, tá? É legal? Vou ligar o celular aqui para ver se ele vai ligar aqui o celular. Pera aí. Ver se essa tomada ela vai carregar, né? Vamos parar um pouquinho aqui, vamos colocar aqui, ó. Só uma brincadeira, tá? Vamos ver se ele vai acender aqui e vai carregar meu celular agora, beleza? Vamos ver se ele carrega o celular, pessoal. Dá uma olhada, vê que legal aí a minha simulação, tá? Liguei aqui, liguei o DPS, liguei o DR, né? Liguei o disjuntor aqui, ó. O meu celular carregou, hein, pessoal? Beleza? Quer dizer que minha tomada funcionou, tá? Beleza? Pessoal, agora é o seguinte, ó. Né? Vamos desligar aqui então o nosso disjuntor. Desligou, né? Beleza? E vamos... Agora não pode mexer aqui que é perigoso, mas para baixo pode, não tem problema, né, pessoal? Agora está desligado aqui, já posso mexer aqui, ó, né? Então, se você fizesse então uma coisa, ligasse a tomada, ligasse o meu celular aqui nesse conjunto de tomada, aqui tem um monte de tomada. O que ia acontecer, pessoal? Vou fazer só uma simulaçãozinha aqui, ó, tá? O que ia acontecer se a gente fizesse isso aí? Vamos ver aqui, ligar aí. Só para vocês verem o que acontece, né? Então liguei aqui o disjuntor, né? Liguei esse aqui, ó. Olha o que acontece, pessoal, ó. Viu? Pega fogo aí, né, galera? Beleza? Eu vou voltar aqui um pouquinho aqui. Deixar ele um pouquinho para fora aqui, ó. Ó. É que ele tá transparente, né? Esse aqui também, vamos ver se dá para deixar ele com transparência. E esse aqui sem transparência. Para simular aí, para vocês verem. Então, se eu instalar aqui, ó, já não deu, né? Se eu instalar aqui, colocar a tomada aqui, mais uma aqui, né? O que vai acontecer aí? Pessoal, todo mundo sabe aí que é perigoso. É só um alerta aí, tá, pessoal? Para vocês que estão... para ter todo cuidado, né? Pra gente... Ó, acho que... Ó, beleza? Bateria desligou lá em cima. Aí, ó. Joia? Beleza, pessoal? Carregando o celular, mas, né? Explodiu tudo aqui por causa da tomada. Beleza? Pessoal, gostou do vídeo aí? Gostou da simulação e tal? Deixa um joinha, se inscreva no canal. Compartilha o vídeo aí com os amigos, tá? Beleza? Veja, mostra pra eles aí que é perigoso você ligar o celular aí em locais aí, né? Que pode dar problema. Eu ia fazer aqui, mudar aqui um pouquinho mais aqui, então... Aí eu acabei, né? Então, se vocês ligarem o celular aqui, né? Numa tomada, né, ideal aí, né? Aí o nosso celular vai... Nosso celularzinho aqui, pessoal, ó, vai carregar, tá vendo? Beleza? Carregando, hein? Gostaram do vídeo? Deixa o joinha então, beleza? Tchau e fui!